Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Produtores rurais mineiros e empresas de fachada são investigados por sonegar impostos na venda de grãos. As fraudes podem passar de R$1 bilhão por ano. Polícia Civil realiza operação em 8 cidades mineiras para reduzir força de quadrilha de traficantes que é comandada de dentro de presídio. Bandidos explodem carro forte em movimento e roubam dinheiro. Policial apaisana é assaltada, reage e mata criminoso. Quase todo dia, 3 pessoas desaparecem em BH e a polícia ampliou o site que divulga os desaparecidos. Milhares de mulheres são vítimas de violência todos os anos e preparamos mais uma reportagem que denuncia a gravidade desse crime. Governador eleito Romeu Zema diz que déficit das contas de Minas pode chegar a R$35 bilhões e que o atraso no pagamento dos salários vai aumentar. Trabalhadores dizem que vão usar 13º salário para quitar dívidas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um grande esquema de fraude tributária na venda de grãos foi descoberto em uma investigação que uniu vários órgãos. Segundo o Ministério Público de Minas, a quadrilha pode ter movimentado aqui no estado mais de R$1 bilhão por ano. 22 mandados de prisão e 44 de busca e apreensão foram cumpridos na capital, na região metropolitana e em cidades do Triângulo Mineiro. De acordo com as investigações, os tributos federais sonegados com as fraudes investigadas são o FUNRural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Imposto de Renda Pessoa Física, sonegado mediante a venda de grãos sem a devida emissão da nota fiscal pelo produtor rural, e o PIS/COFINS, que deve ser recolhido nas aquisições de pessoa jurídica e possibilita a dedução de parte dessas contribuições sociais que, na verdade, não foram recolhidas. Essas empresas noteiras, elas foram criadas notadamente para roubar o dinheiro do consumidor. Enquanto que na corrupção o assalto é ao cofre público, a sonegação tributária, o assalto ocorre em um momento anterior, de forma a impedir que esse dinheiro entre nos cofres públicos, e isso é extremamente prejudicial para os cidadãos contribuintes. Na ação, que tem por objetivo combater fraude na comercialização de grãos nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, o chamado Cinturão dos Grãos, foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 20 de prisão temporária, além de 46 mandados de busca e apreensão. O esquema funcionava assim: FUNRural, empresas constituídas por pessoas que agiam como laranjas, eram criadas. Elas compravam grãos de produtores rurais sem nota fiscal. Eram utilizadas notas fiscais frias de empresas de outros estados, aquelas que só existem no papel, criando um crédito fictício do ICMS. Quando o grão era vendido, era feito o abatimento dos impostos, na verdade não recolhidos. A inscrição de produtores rurais mineiros era utilizada sem o conhecimento e o consentimento deles. Assim, tributos federais eram sonegados. Imposto de renda da pessoa física era sonegado mediante a venda de grãos sem a devida emissão de nota fiscal pelo produtor rural, reduzindo de modo fraudulento o pagamento do imposto devido. PIS/COFINS. As aquisições de pessoa jurídica, ou seja, das empresas noteiras, possibilitavam a dedução de parte dessas contribuições sociais. O mapeamento da organização criminosa demandou mais de 1 ano de trabalho das instituições envolvidas, identificando a prática de crimes contra a ordem tributária, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, com a utilização de mais de R$1 bilhão por ano. É uma prática extremamente danosa, perniciosa, que a Receita Federal tem combatido diariamente. Visualizamos uma possibilidade de acabar com essa prática a médio prazo. A exemplo de BH e Contagem, na região metropolitana, durante todo o dia, policiais civis e militares e uma força-tarefa do Ministério Público Estadual, Secretaria da Fazenda e Receita Federal estiveram em diversos endereços em Unai, Paracatu e Guarda-Mor,
todas no interior de Minas, Formosa em Goiás e São Paulo. Além dos presos, vários documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos. O produtor rural, ele não quer emitir nota fiscal, ele vende sem nota para essas pessoas e essa mercadoria é acobertada à venda dela para as indústrias paulistas com essas notas dessas empresas que não pagam ICMS. Vai ser fundamental essa análise do material para a gente aprofundar e tentar identificar outras pessoas envolvidas, principalmente produtores rurais que vendem seus produtos sem nota, que sonegam o imposto de renda da pessoa física, a contribuição do PIS, COFINS e o Fundo Rural. E a Polícia Civil realizou mais uma operação para combater o tráfico de drogas nas cidades mineiras de Alfenas, Contagem, Itajubá, Montes Claros e Varginha. Anderson Lopes Ferreira, de 41 anos, conhecido como Véio ou Peterson, já estava preso na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é apontado pela Polícia Civil como um dos integrantes de uma organização criminosa com base no estado de São Paulo, que atua em vários estados brasileiros. Na cela onde Anderson cumpre pena foi encontrado este mini celular de onde partiam as ordens de práticas criminosas, entre elas tráfico de drogas, homicídios, assaltos e incêndios a ônibus. Esta é a segunda fase da Operação Progresso. Na data de hoje, deflagramos a segunda fase da operação, onde foram realizadas 12 prisões e foram apreendidos 2 adolescentes. Uma das principais competências do Departamento Estadual de Operações Especiais, que é o DEOESP, é investigar e reprimir organizações criminosas. Dentre elas está o primeiro comando da capital, que está sendo monitorado constantemente, e outras operações surgirão ao longo dos meses. A operação da Polícia Civil ocorreu em 8 cidades mineiras. As investigações prosseguem na tentativa de impedir as ações ilícitas e enfraquecer o poder econômico da organização criminosa. Um carro forte foi explodido por bandidos quando ainda estava em movimento. Isso aconteceu na BR-040, ali no trajeto entre Paracatu, cidade do noroeste de Minas, e Brasília, no Distrito Federal. Esta imagem, feita de dentro de um veículo que passava pela rodovia, mostra o carro forte ainda em chamas. A explosão foi na BR-040, perto de Cristalina, no estado de Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro forte seguia de Paracatu, que fica a 100 quilômetros aqui de Naí, no noroeste mineiro, sentido Brasília. Ele passava por uma subida quando um veículo com os criminosos se aproximou. Eles atiraram contra o para-brisa. Os seguranças da transportadora tentaram retornar, mas não conseguiram. Eles então abandonaram o veículo e se esconderam no meio do mato que fica às margens da pista. Estas fotos registraram o carro forte praticamente todo destruído. Os bandidos teriam feito 4 explosões. Os seguranças acreditam que o bando tenha levado menos de R$100 mil, porque o caminhão havia feito apenas uma coleta em um mercado até a hora do ataque. Depois do crime, a pista foi interditada no sentido Paracatu e os criminosos fugiram sentido a cidade mineira. Câmeras de segurança mostraram o suspeito de um assalto cair da moto em que fugia com comparsa em pleno movimento depois de ser baleado. Segundo a PM, o rapaz foi atingido por uma policial militar apaisana e de férias que estava na região nordeste da capital. A soldado estava em um salão de beleza quando os 2 homens chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Um deles, armado, roubou 3 celulares. A policial se identificou, mas ele não largou a arma, fugindo do local. João Paulo Batista Guimarães, de 21 anos, foi levado para o Hospital Risoleta Neves, onde morreu. O comparsa ainda não foi encontrado. Quase todo dia, 3 pessoas desaparecem em Belo Horizonte, ampliando para Minas Gerais a mais de 7 mil pessoas sendo procuradas pelas famílias e pela polícia, isso apenas de janeiro a outubro deste ano. Para ajudar a aumentar o número de pessoas que são encontradas, a Polícia Civil Mineira ampliou o site que divulga informações sobre os desaparecidos. A ferramenta conta com publicação de cartazes, notícias, orientações de como prevenir o desaparecimento, além de dicas para quem tem familiar nesta situação. Segundo a Polícia Civil, quando alguém desaparecer, o primeiro passo dos familiares é registrar o boletim de ocorrência e depois levantar o máximo de informações que irão para os dados da pessoa no site. Na página irá constar, além do cartaz com a foto do desaparecido, a idade atualizada, a data do desaparecimento, data de nascimento e a cidade onde a pessoa foi vista pela última vez. Tão logo haja a quebra da rotina desse familiar,
a família deve imediatamente noticiar esse fato, não tem que aguardar nenhum tipo de prazo, nem 24 horas, nem 48 horas, isso é mito. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, em Belo Horizonte, o número de pessoas desaparecidas esse ano chega a 1.171, mas 1.159 já foram encontradas. Em todo o estado, em 2018, o número de pessoas desaparecidas passa de 7.000. Dessas 7.000, 4.854 foram localizadas. É o desfecho que busca a família de Dona Maria Helena. O marido dela, seu Luiz Fernando, de 76 anos, tem Alzheimer e saiu de casa há um mês e não voltou. A senhora se lembra da roupa que ele usava? Estava com uma bermuda marrom, uma camiseta branca de manga cavada e um tênis branco. Para a polícia, o site No Ar desde a última sexta-feira é um poderoso aliado na busca por quem desapareceu e pode estar longe de casa, aumentando a esperança de famílias como a da Dona Maria Helena. Muitos estados, a gente está em constante troca de informações, também nos solicitam apoio para que a gente possa veicular imagens, uma vez que o desaparecimento ele não tem limite de cidades, nem de estados e nem mesmo de fronteira. A polícia está tudo no encalço também, vocês que são os repórteres, a esperança a gente tem, né? Anote aí o endereço desse site, desaparecidos.policiacivil.mg.gov.br. A situação financeira do governo de Minas Gerais pode ser pior que o déficit de 11 bilhões e meio de reais anunciado aí desde o final do ano passado pelo atual governo. Em entrevista ao programa Canal Livre da TV Band, o governador eleito Romeu Zema, do Partido Novo, disse que o montante pode ser de 35 bilhões de reais. Segundo Zema, os salários que hoje são quitados com 30 dias de atraso podem demorar ainda mais para serem pagos. Só a renegociação da dívida de Minas com o governo federal e a retomada do crescimento econômico vão tirar Minas dessa crise. Romeu Zema, governador eleito pelo Partido Novo, foi entrevistado pelos jornalistas Ricardo Boechat, Fábio Panúzio e Eduardo Oineg. Zema deu declarações importantes, falou sobre os planos para os próximos 4 anos e sobre os desafios a serem enfrentados. Um dos assuntos da entrevista foi a dívida do Estado, que já alcança a cifra de 10,4 bilhões de reais, segundo o levantamento da Associação Mineira de Municípios. Muitas cidades, inclusive, estão com salários de servidores e fornecedores atrasados. Tem um buraco de 12, eu ainda vou herdar esse buraco de 10 atrasado. E ainda tem outros atrasos para fornecer, são os restos a pagar. Nós estimamos que é coisa de 30 a 35, quando se somar bilhões. Tudo. Bilhões. 30 a 35, o que precisaria entrar a mais o ano que vem, para que daqui a um ano fechasse zerado a situação do Estado. Hoje, por exemplo, dezenas de servidores de escolas municipais das cidades de Pedro Leopoldo e São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte, protestaram em frente à Assembleia Legislativa por causa do salário atrasado. A gente está com a segunda parcela do mês de outubro em atraso e não tem previsão do pagamento de novembro e o 13º também está em falta. Em relação aos servidores do Estado, Zema deixou claro na entrevista ao Canal Livre que o parcelamento do salário vai continuar. Vai continuar recebendo atrasado. Talvez o atraso possa até aumentar. Se hoje ele está recebendo a terceira parcela com 30 dias de atraso, talvez daqui a 6 meses, quando for feito com o governo federal a operação que vai possibilitar realmente um grande alívio, esse atraso possa até ter subido para 35 ou 40 dias. O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público de Minas Gerais espera a maior transparência da nova gestão. Até agora, não teve nenhum diálogo com a equipe de transição do governo para buscar uma solução para a situação dos servidores. Seria muito oportuno que a equipe de transição chamasse o sindicato, pelo menos para se ouvir. Para ouvir os sindicatos, para depois tomar qualquer medida com relação ao servidor público em geral. Para este especialista em gestão pública, a situação econômica do Estado é caótica e não melhora por causa de 3 fatores. As finanças públicas estaduais estão presas numa armadilha. Essa armadilha está, em primeiro lugar, com a dívida com a União. O segundo problema, que também é de grande dimensão, é a falta de crescimento da economia brasileira. Em terceiro ponto é a chamada Lei Candir, que além de isentar
a exportação de produtos semi-manufaturados e minério de ferro, de tributação, dá crédito tributário para a compra de bens de capitais e insumos. Sem renegociarmos uma dívida, a solução, não existe solução. E o segundo lugar, nós precisamos de crescimento econômico. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado da Fazenda pedindo um parecer sobre essa dívida estimada aí pelo governador eleito Romeu Zema no valor de 35 bilhões de reais, mas ainda não tivemos retorno. E depois do intervalo, você vai conferir dicas sobre o que fazer com o seu 13º. A primeira parcela deve ser depositada até sexta-feira. No ano passado, mais de 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em todo o mundo, segundo dados da ONU. Nós preparamos uma nova reportagem sobre o tema, que é para alertar todas as famílias para a gravidade deste crime. Cenas de violência e de terror. As imagens foram gravadas por câmeras que a vítima mandou instalar no quarto do casal. A atriz Cristiane Machado e o empresário e ex-diplomata Sérgio Thompson Flores estavam casados há poucos meses quando começaram as ameaças de morte. Além das imagens, fotos mostram o resultado das agressões. Cristiane prestou queixa e entregou tudo à polícia. A justiça determinou que o ex-diplomata não se aproximasse mais da mulher. Ordem que, segundo a atriz, não foi cumprida. Sérgio estava foragido e se entregou à polícia no domingo. Como já tinha um mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva, foi preso. Em nota, o advogado do ex-diplomata nega as agressões e acusa Cristiane de ter interesses financeiros. A defesa alega ainda que as imagens foram editadas. Os dados de violência contra a mulher assustam. Um relatório das Nações Unidas revela que 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado. A África tem o pior índice, 3,1 vítimas para cada grupo de 100 mil mulheres. Nas Américas, a média cai para 1,6. De acordo com a ONU, mais de 1/3 das mulheres já sofreram violência sexual ou física. O relatório da ONU também mostra que quase 60% das vítimas, cerca de 50 mil mulheres, foram assassinadas por conhecidos, principalmente maridos e ex-companheiros. O documento faz um alerta. O lar é o lugar mais perigoso para quem sofre a violência. É onde os fatos acontecem normalmente sem testemunhas, né? E isso realmente deixa a vítima numa situação de maior vulnerabilidade. Depois de atropelar a médica Mariana Paranhos, o comerciante Tiago Paranhos esfaqueou a mulher, matou a filha de 4 anos e cometeu suicídio. A tragédia na semana passada chocou os moradores de Araguari, no Triângulo Mineiro. Para as vítimas, denunciar nem sempre é fácil. Francisca conta que, além de agredida, era ameaçada de morte para não procurar a polícia. Depois que o marido jogou o carro contra uma mureta com os 3 filhos dentro, ela decidiu que era preciso reagir. Eu levei 88 pontos no rosto, fizeram a plástica no meu rosto, perdi o olho direito. Isso aqui é uma prótese, não é olho. A partir do momento que ela toma coragem de ir na delegacia, é porque o trem tá feio, é porque já teve N coisa. Eu estou dizendo, eu denunciei 8 vezes. Hoje, Francisca ajuda mulheres que também foram agredidas. Deu o primeiro tapa, denuncie. Se ame primeiro para depois amar outra pessoa. Neste vídeo, postado nas redes sociais, Cristiane também incentiva as mulheres a denunciarem as agressões. Vocês têm que denunciar, vocês não podem permitir que vocês fiquem num relacionamento abusivo. Se você bateu numa mulher, se você tentou matar uma mulher, você é um criminoso. Não tem artifício que justifique isso. Você pode fazer uma denúncia de violência contra a mulher pelo telefone 181 ou, se preferir, aqui em Belo Horizonte, tem a Delegacia de Mulheres, que fica na Avenida Augusto de Lima, 1942, no Barro Preto. As empresas têm até o próximo dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º salário. E para usar bem esse dinheiro, os trabalhadores precisam planejar. Pagar contas atrasadas, por exemplo, é a primeira dica de especialistas em finanças para quem sonha entrar o ano mais leve. O 13º salário tem destino certo. Construir. Guardar. Só poupar. Aí eu vou pagar pensão, seguro do carro e a prestação dele em dia. Pagar as dívidas, né? Pagar a conta.
Não tem jeito, né? De acordo com o Instituto de Pesquisas IPEAD, pagar contas atrasadas e quitar dívidas serão prioridades para os brasileiros que vão receber o 13º salário. Na sequência, 18,5% vão poupar para outros fins, assim como a Bárbara, para não começar o ano no sufoco. Eu vou quitar a parcela do IPVA integral. Eu prefiro pagar integral para ficar livre dessa dívida no próximo ano. E ainda dá para não deixar o Natal passar em branco. Eu compro presente para a família, né, para os meus pais, que eles merecem. E se sobrar mais alguma coisa, eu poupo. De acordo com este educador financeiro, o ideal é que o recurso extra seja usado para sair das dívidas. Se eu estou endividado, eu pago dívida que é mais grave, os juros, que o juro é maior. Se eu não estou endividado, quem sabe eu posso guardar para começar 2019 com o pé direito, né? Mais tranquilo financeiramente. Para fazer um 2019 melhor que 2018 financeiramente, o educador financeiro dá as dicas. Faça primeiro um bom diagnóstico financeiro. Quanto você ganha líquido por mês? Quanto está sobrando na ponta do lápis, depois você paga todas as suas despesas? Trocando plano de telefone, por exemplo, de internet, apagando a luz mais cedo, o alimento no prato tem que ser consumido totalmente, ou seja, você começa a fazer pequenas despesas que, somando ao longo do ano, vai ter um recurso, vai sobrar para você começar a realizar os seus sonhos, com certeza. Viver o aqui e o agora sem ficar se lamentando pelo que passou e não deu certo ou querendo voltar ao passado para reviver bons momentos. Essa é a dica de hoje do jornalista Paulo Navarro. Olá, todos sabem quem foi Galileu Galilei? Um gênio, grande cientista italiano, nascido em 1564. O Brasil tinha apenas 64 anos como o Brasil. Bom, reza a lenda que perguntaram a ele quantos anos ele tinha. Galileu, parecendo brincar, respondeu, abre aspas, 8 ou talvez 10, fecha. Parecia estar brincando porque ele já tinha aquela enorme barba branca, mas estava falando muito sério, uma grande verdade, e explicou, abre aspas novamente, tenho, na verdade, apenas os anos que me restam de vida, fecha. E continuou, abre, porque os anos já vividos não tenho mais, como também não tenho as moedas que já gastei. Então, é isso, minhas queridas e queridos. Devemos, como Galileu, valorizar o tempo que nos resta e não ficarmos lamentando o tempo que passou. E, se quisermos e pudermos, o tempo que nos resta pode ser infinito e muito bem aproveitado. Vamos olhar para frente, viver este novo Brasil, mesmo porque é o único que temos, na única vida que temos. Sim, estamos cada vez mais velhos, mas hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Recado dado, né? E veja a seguir, campanha nacional incentiva a população a doar sangue neste final de ano. Uma campanha nacional está incentivando a população a doar sangue neste final de ano. Com os feriados prolongados e a proximidade das férias, muita gente viaja e deixa de doar, reduzindo os estoques de hospitais e hemocentros. Este grupo saiu de João Monlevade, cidade do Vale do Aço Mineiro, a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte, com um único objetivo: doar sangue. A gente quer incentivar o pessoal a vir, a tirar praticamente um dia da sua vida, né, para ajudar a salvar outras vidas. É um prazer na hora que a gente chega, que a gente doa sangue e sai de lá com a alma lavada, dever cumprido. A Maria de Lourdes nunca tinha doado sangue, que foi a primeira de muitas vezes a partir de agora. Só de saber que tem alguém precisando do meu sangue vai servir para alguém, vai ser muito bom. Daqui 4 meses eu estou de volta. Cerca de 250 doadores passam nesta unidade do Hemominas diariamente. Uma pessoa com este ato voluntário pode salvar até 4 vidas. Mas em dezembro, com as férias escolares e com as festas de fim de ano, esta média de doadores cai. E isso causa preocupação. No Brasil, cerca de 1,6% da população doa sangue. O número está dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, de pelo menos 1% da população. Mas o objetivo é conseguir cada vez mais doadores. A campanha nacional realizada pela rádio Band News FM este ano já arrecadou o suficiente para salvar mais de 23 mil vidas. Aqui em Belo Horizonte, a preocupação está relacionada a alguns tipos sanguíneos, que estão com estoques em nível crítico. Tanto o negativo quanto o O positivo. Então a gente deixa um apelo aí às pessoas que têm esse tipo de sangue, que não deixar de procurar um hemocentro e realizar uma doação.
Olha, se você ainda não é um doador, porque tem uma agenda apertada, não tem tempo sobrando, eu vou te dar uma dica que vai gastar pouco tempo para você fazer a doação. Você agenda a sua doação pelo site hemominas.mg.gov.br ou então, mais fácil ainda, você liga para o telefone 155 e fala na opção 8 que você quer agendar. Bom, o nosso jornal está chegando ao fim e eu quero te convidar para continuar nos enviando aí denúncias sobre situações críticas, situações que andam preocupando você, sua família e seus amigos aí perto da sua casa. Usa o WhatsApp 31 99 772 7663. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e até amanhã.